Tenha sido assinalada e vou dar a palavra ao nosso diretor-geral adjunto, na representação do diretor-geral que está ausente, para proferir algumas palavras depois de hoje. Por isso, infelizmente ele fala a língua portuguesa, não fala português, mas o meu colega poderá fazer a devida interpretação. Ok, boa tarde. Bem-vindo ao Model Page of Mining. Unfortunately, my Portuguese is still not 600%. Infelizmente, o meu português ainda não é adequado. Okay, welcome to Model Page of Mining, and we are honored to be visited by the Parliamentary Delegation. Bem-vindos a Muita Coisa do Mining e estamos honrosos em receber a comissão. I understand you don't have too much time. You've got to visit other areas as well. So our team has prepared some presentations for you. Sabemos que tem um tempo limitado, visto que também poderão apresentar outras áreas, mas a nossa equipa tem uma apresentação feita para a visita. Okay, without wasting too much of your time, I would like to hand over to my team for the presentations. Sem mais delongas, vou já solicitar os colegas para fazerem a apresentação. Yeah, but let us not rush. We will make the appropriate time for us to be more exposed on the main side. So we have enough time for MRL. Thank you very much. Thank you very much. Okay, that's fine then. So on our side is Monday Project Mining. He already introduced me. I'm the Deputy General Manager. Unfortunately, the General Manager is not here. He's actually in Maputo. He's on his way here now. He was attending fasting. Otherwise, he would have wanted to be meeting you and your delegation. Como foi apresentado pelo colega Madura, eu sou o diretor-geral adjunto. Neste momento, a representar o diretor-geral, que se encontrava na FACIN, em Maputo, e creio que já esteja comigo. So I'll just take a couple more minutes to introduce the MRM team here present. First here is George Kangoma. He's our head of department for the Health, Safety and Environment Department. Pela vossa permissão, eu vou aproveitar a oportunidade de apresentar a equipa da MRM, começando com o Sr. Jorge Kangoma, que é o diretor da área de higiene, segurança e ambiente no campo. And next to him is Zephaniah Shamawawa. I'm not sure whether you already introduced yourself to the crew, but he's our head of department for the Corporate Responsibility Department. A seguir, o Sr. Zefanias Mauá, o diretor do Departamento de Responsabilidade Corporativa. And the gentleman that's doing the translation for me is Keiton Katia. He's the manager for the Corporate Responsibility Department. E eu, Keiton Katia, sou gestor da Responsabilidade Social Corporativa. Okay. And Simon is in charge of our legal department. E o Sr. Antônio Simão Madura, que é o nosso responsável do Departamento Jurídico. Okay. And behind me is Bridget. She's in charge of our the software system. It's called GTech. E atrás de mim está a Sra. Bridget Pedro. Ela é a responsável pela gestão da plataforma de comunicação interna, que se chama GTech. Okay. And Nelson Bilankulos is in charge, the manager in charge of our resettlement village. Hopefully you get time to go and visit our resettlement village, and you also see it in the presentations that are being made here. E a seguir está o Sr. Nelson Vilanculo, que é o gestor do plano de ação de assentamento, a área que nós poderemos visitar. Okay, and Vota Rosario is one of our health, safety and environment officers. E o colega Rosário, que é o oficial da área de higiene, segurança e local também. And last but not least is Gerson Smango. Today is a photographer, but he's in charge of our information systems. We call it the MIS department. E logo a seguir, não o último, mas eu sou o Gerson Smango, responsável pela área de informação e comunicação.
Okay, I think I've captured everyone here, and yeah, please. Ok. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral Adjunto da MRM. Nós somos deputados da Assembleia da República e fazemos parte da Comissão do Plano de Orçamento. Esta é uma parte da delegação, a outra parte está a fazer uma visita semelhante, uma visita de fiscalização na zona centro. So, Mr. Williams, who are part of the Committee of Planning and Budgeting, and the group is now visiting the province so far. Então, talvez começar pela questão mais importante, porque é uma visita do Parlamento a uma mineradora também da MRM. Como sabem, a Assembleia da República, o Parlamento tem um papel extremamente importante enquanto órgão que faz as leis, e nós temos estado a trabalhar sobretudo numa linha de intervenção que tem que ver com as políticas públicas que regulam a área da indústria extrativa. First is better to understand why we are coming to visit a company like MRM. Muito recentemente, a Assembleia da República tem estado envolvida no processo da aprovação da lei que cria o Fundo Soberano de Moçambique. Currently, Okay. yes, okay. Este é um fundo que vai estar basicamente numa primeira fase ligada à indústria do petróleo e gás, particular um pouco para o gás do Rovuma. E como sabemos, os indicadores mostram que ao longo dos 30 anos, os próximos 30 anos, a economia moçambicana poderá encaixar só das receitas provenientes da indústria do gás feitos cerca de 100 bilhões de dólares americanos. And this is E também sabemos que os recursos naturais da indústria extrativa são recursos esgotáveis. E há sempre uma necessidade. Nós, como representantes do povo, das comunidades, temos sempre essa responsabilidade acrescida de fazer a ponte com esses grandes investimentos. A Ruby Mining é uma empresa de referência, em Cabo Delgado, uma empresa que está a dar um contributo significativo para aquilo que são as receitas fiscais. E há uma necessidade do nosso lado também percebermos a dinâmica, fazermos a ponte, inclusivamente, com aquilo que são as preocupações da comunidade, para evitar que os recursos naturais, ao invés de uma bênção, sejam, portanto, uma espécie de maldição, como acontece um pouco pelo continente africano adentro. Portanto, é uma visita que nos vai permitir perceber como é que a empresa está efetivamente a operar, quais são os desafios da empresa, quais são as perspectivas e, naturalmente, já se disse aqui em termos de responsabilidade social corporativa, como é que tem estado a trabalhar e como é que nós também, enquanto legisladores, podemos apoiar na melhoria do ambiente de negócio nesta específica área da indústria extrativa. Portanto, em função disso, de sua padrão, então, tivemos, provavelmente não tenham tido acesso a essa informação, tivemos que subdividir o nosso tempo. Ontem trabalhamos em Balamba com a indústria de
alocamos esta parte da tarde para trabalharmos com a Rubimãe, com relativo conforto em termos de tempo, que não se pode fazer uma visita desta natureza às pressas e isso pode também podia prejudicar um pouco a qualidade do nosso acesso. So, as you can. Eu ia pedir também aos colegas para se apresentarem. O meu nome é Antônio Niquis, eu presido a comissão do plano de orçamento. Como eu disse, é a comissão que trata de legislação fiscal, legislação relacionada também com este setor específico da legislativa. E naturalmente, por conta disso, há pontos que temos que fazer com as comunidades para que deste processo também se sinta repercussões concretas do desenvolvimento local, do desenvolvimento do conjunto local. Nem toda a cadeia de valor deste processo de legislação particular aqui que é Meu nome é Carlos Manuel, sou vice-relator desta comissão. Meu nome é Marquita Loforte, membro da comissão. Desculpa. Marquita Loforte. Her name is Marquita Loforte. She's a member of the committee. Meu nome é Fernando Bismar, sou membro da comissão. Boa tarde, sou Isabelina Pires Militas. Boa tarde, Sábado João, membro da comissão. Mr. Sábado João Chombe. Chombe. Boa tarde, Abdul Atar Amadi, membro da comissão. Valishi, membro da comissão. Mwanayama, Mwana Yambo Valija, member of the commission. Boa tarde, sou Mustashibo Adimo Bashir, membro da comissão. Member of the committee. Mr. Happy that we have had a bit more time than what we were initially told that it was going to be a very few minutes. So we are happy that we have a bit more time for us. Nós estamos felizes por saber que a comissão tem mais tempo para interagir conosco. Estamos felizes por isso. Okay, why? Because we have a lot to share with you, some key things to share with you. Porque temos muito, mas conseguimos resumir para pontos principais para poder partilhar com a visita. What I'm not sure is how many members of the committee have been here before? I think none of them. None of Again, them. let's say again. None of Okay, them. I'm not good. Okay, so it's very important for us that we explain clearly, the issues, how MRM is operating, how MRM is contributing also to the local community and to the national economy, and also quite importantly, the issues that we have where we need your assistance. So, o diretor-geral adjunto estava a perguntar se os membros da comissão já outrora visitaram a mina ou não. O registro interno é que em 2017, no mês de agosto, houve uma visita da comissão, se calhar tenha sido feita ou composta por Em 2017, 2017. quem foi? O presidente da comissão? Eu não vi, depois coincidir numa outra vez. Yeah. Was led by a committee. Yeah, the then president. Okay. Então, neste momento, apresentando as novas caras, gostaríamos de ter mais tempo para poder partilhar aquilo que são as nossas operações, a nossa ligação com as comunidades e também para perceber qual é o contributo que a empresa MVM faz, desde a nível do distrito, da província e a nível nacional. Okay, so on our side we had prepared the presentations, and then after the presentations, I think we can go to the mine, can look at the operation, and then after that, I think we can, at the end, have something to eat. Temos apresentações que vão acontecer já de seguida. Após as apresentações, gostaríamos de convidar a comissão para visitar uma das áreas de operação, ou seja, da exploração do rubi,
E depois desta apresentação, convidamos a comissão para um almoço que vai acontecer no nosso refeitório, situado no acampamento da empresa, mesmo na Vila de Namanhumbiri. Unless you feel we need to change it. No, that's okay. If it's okay for you, then I will hand over to my team here to do the presentations. Yeah. Thank you, Cruz. A Montepuez Mining é uma empresa moçambicana. Ela é detida em 75% do capital pela Gemfields, que é uma empresa de direito britânico, cotada na Bolsa de Valores de Londres e da África do Sul. Portanto, sendo uma sociedade anónima, não afasta a possibilidade de algum de nós aqui ser também acionista ou querendo pode adquirir as ações da Gemfields. E 25% da Muirite Limitada, que é uma empresa moçambicana. A Montepuez Ruby Mining, ela possui uma concessão numa área de 30 milhões de hectares para a exploração de pedras preciosas dentro do distrito de Montepuez e é considerado, o depósito aqui de Montepuez é considerado como sendo um dos maiores depósitos de rubis a nível mundial. Portanto, é uma grande responsabilidade para a MRN estar a explorar um depósito desta natureza, razão pela qual ela está sempre preocupada em fazer uma exploração de forma transparente e sustentável e assegurando que a população moçambicana de alguma forma seja beneficiária dos recursos que são explorados. E como é que a Montepuez Ruby Mining faz isso? Ela faz através da alocação da mão de obra local, criação de postos de trabalho, a canalização transparente dos impostos e royalties, assim como o contributo na proteção da diversidade. Isso temos feito através de acordos ou memorandos com o Parque Nacional das Quimbas, do NIASA e quaisquer outras instituições que velem pela biodiversidade e meio ambiente. Vou passar a seguir para aquilo que são alguns eventos significativos, não são todos, são alguns que foram acontecendo desde a implementação do projeto até a fase em que nós estamos. Portanto, no ano de 2009 é quando houve a descoberta de rubis em Montepuez. Ressalta-se ainda que os rubis de Montepuez, após a exploração da Montepuez Ruby Mine, começaram a ser os mais apetecíveis por aparentemente serem da melhor qualidade que existe a nível mundial. No ano de 2011, portanto, quando houve a descoberta dos rubis em 2009, quem estava no terreno era a empresa moçambicana Muirite. Entretanto, em 2011, a Gemfields tomou conhecimento da existência deste depósito e firmou um acordo de joint venture com a Muirite para a criação da Montepuez Ruby Mining, portanto, com uma concessão de 5 anos. Em 2012, após a chegada de alguma manufatura, começaram a fazer as primeiras amostragens em massa e nessa altura, porque as amostragens em massa eram positivas, foi comissionada a casa de seleção que poderão visitar, assim como a planta de lavagem. Em 2014, portanto, 2 anos depois, a Montepuez Ruby Mining conseguiu extrair o suficiente para participar do seu primeiro leilão, que houve um arrecadamento de 33,5 milhões de dólares. No ano de 2015, a Montepuez Ruby Mining assinou um memorando de entendimento com fronteantes com o Parque Nacional das Quimbas para apoio na proteção da biodiversidade. No ano de 2016, a Montepuez Ruby Mining, através do seu Departamento de Responsabilidade Social, criou a Associação de Agricultores de Namanhumbiri, que é para apoiar a população comunitária local no desenvolvimento da agricultura. Em 2017 foi aprovado o plano de reassentamento, portanto havia dentro da concessão comunidades que lá viviam, que tiveram que ser reassentadas. Então, em 2017 foi feito o plano de reassentamento e já nessa altura a Montepuez Ruby Mining já estava sendo premiada por melhores práticas de responsabilidade social na província. Em 2018, já
há muito tempo o Jubimani estava a bater recordes em termos de arrecadamento de receitas em leilões, tendo conseguido no leilão 71,8 milhões de dólares em junho e no cumulativo desde o primeiro leilão de 2014 até 2018 já estávamos com uma arrecadação de 127,1 milhões de dólares. Em 2019 inaugurou-se a Casa de Seleção, portanto a Casa de Seleção, a nossa Casa de Seleção é topo de gama e na altura era a primeira da sua magnitude, da sua dimensão e com o tipo de tecnologia que ela possuía. Nós, já nessa altura, em 2019, já tínhamos realizado 13 leilões e desses 13 leilões conseguimos arrecadar 581,1 milhões de dólares. Em 2020, concluiu-se a Vila de Reassentamento. Houve algum tempo, alguns constrangimentos desde a aprovação do plano de reassentamento, o arranque da construção da vila, até a altura em que a Vila de Reassentamento foi concluída. Em 2022, houve o recorde de todos os tempos em leilão, portanto, em um único leilão foi possível arrecadar 166 milhões de dólares e nesse mesmo ano inauguramos a nossa Vila de Reassentamento. Portanto, atualmente, em termos de mão de obra, a Montepuez Jubimani conta com uma massa laboral de 1.509 trabalhadores. Desses 1.509 trabalhadores, 785 são de empresas subcontratadas, 724 são empregados diretamente pela Montepuez Jubimani. Do total da massa laboral, 79 são estrangeiros, 1.430 são nacionais. Do total, 69 são mulheres e 1.440 são homens. Desde 2018, a Montepuez Jubimani tem estado a tentar equilibrar a população feminina dentro do projeto. Conforme vê, ainda temos um número reduzido de mulheres comparativamente com os homens. E do total da massa laboral que nós temos, 1.018 são provenientes da província de Cabo Delgado e o restante das outras províncias. Em termos de receitas, vamos focar mais para o ano de 2023, que é o ano em que nós 2022, quer dizer, porque o ano de 2023 ainda está em curso. Em termos de receitas, no ano de 2023, perdão, no ano de 2023 e 2022, as nossas receitas foram 80,4 milhões de dólares, dos quais pagamos 25,2 milhões de dólares em impostos e 8,4 milhões de dólares em royalties. Portanto, desde que o projeto começou a gerar receitas até 2022, o total da arrecadação foram 903,9 milhões de dólares, dos quais 119,5 foram a título de impostos, 89,9 milhões de dólares foram a título de royalties. E se formos olhar bem para estes números, formos a prestar atenção a estes números, o somatório do imposto e royalties representa 24,6%, ou seja, 25% daquilo que foram as receitas da Montepuez Jubimani. Estamos a dizer que o Estado moçambicano arrecadou 25% daquilo que a Montepuez Jubimani arrecadou. Isso, em termos práticos, é dizermos que o Estado moçambicano é sócio da Montepuez Jubimani e detém até aqui 25%, que é aquilo que nós temos estado a canalizar. Em termos de produção, no ano de 2022, em termos de manuseio de rocha, portanto, escavações, nós tínhamos uma meta de 6 milhões e 900 toneladas e conseguimos manusear mais do que isso, mais de 12%, portanto, tendo manuseado 7 milhões de toneladas de rocha. Em termos de material processado, deste granel, tínhamos como meta processar 1.219.000, mas não conseguimos chegar até lá, simplesmente conseguimos processar 1.146.000, portanto com um déficit de 6%.
e no total, aquilo que foi pedra que conseguimos recuperar deste processamento todo, tínhamos uma meta prevista de 1.043 carats, mas positivamente conseguimos arrecadar 2,6 milhões de carats. No ano de 2023, até agora, portanto até o mês de julho, já conseguimos manusear 4 milhões, conforme podem verificar. Há um aumento significativo. Ainda não terminamos o ano, mas já estamos perto de alcançar aquilo que foi a nossa cifra do ano passado, 4 milhões de manuseio de rocha. Em termos de material processado, esperávamos processar 600 mil toneladas, mas já conseguimos processar 693 mil toneladas. E em termos de produto recuperado ou rubi recuperado, só este ano já conseguimos 693 mil carats, ou melhor, 816 mil carats, contra os 693 que estavam previstos para este ano. A empresa está neste momento, conforme poderão ter visto a vossa entrada, estamos a fazer montanhas. E essas montanhas estão a surgir porque temos um grande problema de garimpo. Então, como a nossa estratégia é retirar o minério para um local em que nós consigamos ter maior controle e, a partir daí, nós aumentarmos a nossa capacidade de processamento. A presença de largas quantidades de granel não processado é indício de que a nossa capacidade de processamento não está ainda ao nível desejado. É por essa razão que a Montepuez Gold Mining vai, a partir do próximo ano, introduzir mais uma nova planta de lavagem, que é para que consigamos subir das atuais 200 toneladas por hora que processamos neste momento, passarmos para 600 toneladas por hora de granela a ser processado. Portanto, este é um projeto que representa um investimento de 70 milhões de dólares e desses 70 milhões de dólares, uma parte serão fundos mesmo a serem desembolsados dos cofres da empresa e a outra parte será do recurso ao crédito bancário. Em termos de segurança, conforme dizia, o problema do garimpo que nos atormenta, temos atualmente estado a verificar uma média de invasões de 2 a 2.200 garimpeiros. Portanto, isto é aquilo que a nossa equipe de vigilância aérea, assim como as patrulhas terrestres, conseguem identificar. Não necessariamente o que nós conseguimos impedir que continue aqui o garimpo. Este ano é do total das invasões que têm acontecido dentro da Conceição. Já houve até aqui 366 detenções. Dessas 366 detenções, 268 são indivíduos de nacionalidade moçambicana, 36 são indivíduos de diversas nacionalidades estrangeiras, e também temos o problema da participação de menores no garimpo, que agora temos 38. É um problema que nos preocupa muito, que já tentamos participar a questão à Procuradoria-Geral da República para ver se conseguimos alguma solução, porque há um risco enorme na atividade que é desempenhada por estes menores. Mesmo os adultos, muitas das vezes, acabam perdendo a vida em colapso de covas artesanais e os menores estão ainda em menor risco. Eles são usados porque têm a maior facilidade de entrar pelas galerias das covas. E do total de detenções, nós conseguimos encontrar 33 garimpeiros que estavam na posse de pedras preciosas e 3 foram as fatalidades que nós tivemos conhecimento de garimpeiros dentro das covas, mas acreditamos que podem ter havido outras que podem ter acontecido sem nós sabermos. É uma concessão enorme, 36 mil hectares. Há muita coisa que pode acontecer fora do escrutínio da empresa. O nosso diretor-geral adjunto dizia que iríamos aproveitar esta oportunidade para endereçar alguns desafios e constrangimentos que nós estamos a viver.
O primeiro desafio é a questão da mineração ilegal, que todos nós sabemos, e que nós sabemos que não é uma situação que nós vamos conseguir acabar, estancar, mas podemos sempre procurar criar formas de mitigar ou reduzir. Felizmente, nos últimos tempos, pelo menos do mês passado até aqui, temos verificado uma certa redução das invasões. Acreditamos nós que isso pode ser resultado da época em que nós estamos, a falta de água, às vezes tem sido um constrangimento para a prática do garimpo ilegal, mas porque temos estado a reforçar muito a nossa vigilância aérea. Portanto, com isto dizendo, desde 2018 até aqui, com o fluxo de deslocados de guerra, da insurgência, temos também notado que há um aumento do fluxo de estrangeiros dentro do distrito de Montepuez. E isto preocupa-nos demais, porque existe uma grande possibilidade desses estrangeiros. Primeiro, temos certeza que eles estão envolvidos no negócio do garimpo ilegal, mas o que mais nos preocupa é que, do resultado, o fruto desta atividade ilegal, eles possam estar a financiar atividades terroristas. Então, este é um grande problema que nós gostávamos de endereçar a esta comissão para que tomasse em consideração e vermos se conjuntamente poderemos encontrar formas de mitigar. Outra questão tem a ver com a alteração pontual do regulamento de comercialização de diamantes, metais preciosos e gemas. Um dos grandes problemas que nós identificamos que facilita o garimpo ilegal é o fato de o nosso atual regulamento de comercialização de diamantes, metais preciosos e gemas permitir que qualquer pessoa requeira uma licença de comercialização de diamantes, metais preciosos e gemas. Mesmo que não tenha uma concessão mineira, não tenha uma licença mineira ou uma senha mineira. Isto torna difícil rastrear a proveniência do minério que é vendido pelo titular de uma senha, de uma licença de comercialização. Em Montepuez, ainda ano passado era normal vermos bancas escrito compra-se rubi. E essas pessoas, evidentemente, se fossem interpeladas, eles apresentavam, tinham licença para comercialização de minérios. Mas quem é que ia lá vender o rubi? Eram garimpeiros. Então, nós fizemos uma sugestão, nós interagimos com o Ministério dos Recursos Minerais, assim como com a Procuradoria-Geral, a propor que houvesse uma alteração pontual neste regulamento, de forma a evitar que uma pessoa que não tem uma senha mineira ou não tem nenhum título mineiro não possa ser atribuída uma licença de comercialização. A licença de comercialização devia ser atribuída apenas a pessoas ou empresas que são titulares de um título mineiro. Nós apresentamos esta proposta e sabemos que o Ministério ainda está eventualmente a pensar nele, mas esta comissão, se pudesse ver se pode interceder. Primeiro, ver se é legítimo o que nós estamos a propor e, sendo legítimo, talvez flexibilizar a alteração pontual. A outra questão que nos preocupa é a questão da segurança. Não queremos dizer que o Estado moçambicano não esteja a garantir a segurança, mas sentimos que gostaríamos de ter uma proteção adicional àquela que já temos a nível nacional. Estamos a negociar um memorando de entendimento com o Ministério da Defesa para que pudéssemos ter um reforço do Exército para proteger a nossa concessão. Portanto, neste momento, este memorando encontra-se em banho-maria ou em negociação há aproximadamente um ano e se nós conseguíssemos ter este memorando assinado, seria muito útil para que a Montepuez Mine ou a Gemfields
tivesse maior tranquilidade em continuar a fazer os investimentos que está a fazer. Conforme eu estava a dizer, nós estamos agora a reforçar a nossa capacidade em termos de processamento. Isso implica que vamos passar a produzir muito mais. Se vamos triplicar a nossa capacidade de processamento, significa que aquilo que nós vamos produzir dos 984 milhões de dólares que nós já arrecadamos a título de receita, provavelmente vamos triplicar. E se triplicarmos isto, estamos a dizer que os cerca de 243 milhões de dólares que o Estado já arrecadou da Montepuez Ruby Mining, talvez também venham a triplicar, o que será muito bom para o país. E não só, se triplicarmos a nossa capacidade de processamento, significa que vamos ter que aumentar a mão de obra. Portanto, vai ser tudo em cascata e isto vai ser benéfico para o país e para todos nós. Eu vou deixar o meu colega para fazer uma apresentação daquilo que são os projetos da Montepuez Mining a nível social aqui no distrito de Montepuez. Obrigado. Okay, sorry, Simon. Bom, isso é uma, né? Tem uma área de 3,6 mil hectares e estão a retirar solos. O único recurso que ocorre nesta zona é o Rubi, ou já se prepararam tendo em conta que a província é bastante rica em outros minérios. É apenas o Rubi que é extraído aqui ou tem havido outros metais preciosos? Bom, porque o nosso foco é a extração de pedras preciosas, o nosso processo de retirada de granel está focado para a mineração das pedras preciosas. É possível que haja a ocorrência de outro tipo de recurso, mas nós não estamos em condições de dizer qual é esse recurso que existe, porque nós estamos simplesmente focados em extrair o rubi. Os nossos geólogos, eles sabem como identificar áreas de potencial ocorrência de rubi. Portanto, vamos descartar todas as outras áreas que estão dentro da concessão que não apresentam nem sinais de ocorrência de rubi. Portanto, pode haver outro recurso nessas áreas que não estamos a explorar, porque nós estamos concentrados na exploração de pedras preciosas. Mais? Ok. Cristiano Breiter. Desculpa, Sr. Presidente, a minha preocupação é mesmo relacionada com o ambiente em termos de contaminação da água, do ambiente, como é que tem sido em termos de exploração, lavagem. Bom, nós temos um plano de gestão ambiental, não estou em condições de entrar em detalhe, mas temos um plano de gestão ambiental que é fiscalizado frequentemente. Talvez alguns dos meus colegas, se for capaz de explicar como é que temos feito para fazer o nosso processamento com salvaguarda do ambiente. Só para adicionar esse ponto, o nosso processamento em termos de lavagem, ele não leva nenhum químico. Então, a água é reutilizada a 99,6%. Assim como a areia que foi tirada, nós temos um plano de voltar a repor e não somente isso, nós temos o plano de voltar a repovoar as áreas com as espécies de árvores nativas, isso com vista a salvaguardar o meio ambiente. Então tem um plano exaustivo que também o Ministério do Meio Ambiente tem feito a sua auditoria, auditorias periódicas. Então temos um plano exaustivo para isso. Sorry, sir. Just before you proceed, I wanted to emphasize something on your presentation, Simon. If you can just go back to your presentation. Antes da segunda apresentação, gostaria de pedir ao colega Simon para voltar à primeira
No, say, yeah, that second last slide. Second last. Yeah, that one. So I just wanted to emphasize our issues and why we believe they are very important. The three issues that we mentioned there. Gostaria de enfatizar sobre os pontos que constituem um desafio constantemente para nós. Okay. And then you may go back to where we have our total sales to date. Poderemos Okay, this one. So if you look at this, since we had our first auction in 2014 until now, we've had revenues of 984 million US. Antes, gostaria de lembrar, desde o primeiro leilão em 2014 até cá, nós tivemos rendimentos na ordem de 984 milhões de dólares. Okay, and if you look how much MRM has contributed to the economy in terms of corporation tax and royalties, out of that 984 million, it's about 243 million we have paid as corporation tax or royalties. Adicionado ao nosso contributo, podemos encontrar mais ou menos 200 milhões de dólares como contributo em termos de taxas ao governo, ao Estado moçambicano. So we have paid almost 25% of our revenues as corporation tax and royalties. Como que corresponde neste caso a 25%, não é, de taxas relacionadas com taxas corporativas e royalties. And when it comes to illegal trading of rubies, there's no accurate way of estimating how much is being siphoned from the country. E quando já estamos a falar das vendas resultantes do garimpo ilegal, não temos como quantificar exatamente quais são os ganhos a nível externo, mesmo em termos de pagamento das taxas ao governo. But as MRM, we estimate that illegal ruby activities, they take out the same value that we take out from here. Mas no nosso caso, como empresa, estimamos que as vendas, neste caso, do comércio ilegal, podem ser estimadas no mesmo valor acumulado da Montepuez Ruby Mining, na ordem de 984 milhões de dólares. So if they've taken out over the last 11 years 984 million, we have paid 240 million to the government, but they have paid very little or nothing to the government. Se formos a comparar aquilo que nós já pagamos, cerca de 200 milhões de dólares ao Estado moçambicano, nada praticamente pode-se estimar como retorno do garimpo ilegal. Okay, so that's why this influx of especially foreign nationals coming into the region to engage in illegal trading of rubies is of particular concern to us, and is also of concern to the nation. Por esses números, aí nós dissemos que a vinda, neste caso, dos garimpeiros, sobretudo estrangeiros, é uma preocupação para a empresa, mas acreditamos também que seja uma preocupação do Estado moçambicano, do governo, devido à fraca contribuição em termos de taxas. And in addition, when they take their rubies to the market, which is mainly for rubies, it's in Bangkok, in Thailand, when those rubies go there, when we finally go with our rubies for the auction, we won't get very fair prices, because those guys have already supplied them with cheap rubies. E quando se faz o leilão dos rubis, sobretudo esta venda paralela do garimpo ilegal, conseguimos notar que, afinal de contas, eles já fazem, digamos assim, a concorrência desleal no mercado, porque os seus preços são reduzidos. And in the end, we will not pay as much tax and will not pay as much royalties to the Mozambican government. E, por fim, conseguimos perceber que o garimpo ilegal, mesmo depois de conhecer essa pedra, eles praticamente nada pagam ao Estado moçambicano, quer em termos de taxas corporativas e royalties. That's why we believe it's of quite national importance that these foreign nationals coming in to drive the illegal trade in rubies, they need to be dealt with as firmly as possible.
Por isso, quando se trata de garimpo ilegal, sobretudo com a presença de estrangeiros, pedimos que haja este apoio, esta atenção da parte do Estado moçambicano para que se reduza. Okay, then the point number 2, for the legislation currently here in Mozambique is not firm enough to deal with illegal mining of foreigners and illegal trade of foreigners. Julgamos que a legislação corrente ainda precisa ser reforçada, sobretudo para desencorajar a questão do garimpo ilegal, sobretudo devido aos rendimentos advindos. For example, any Mozambican national can get a license to trade in rubies, even though they don't have a concession that they are operating in. Yeah, he has explained. He has explained that. Okay. So we have written when Mr. Max Tonella was still the Minister of Mines and Energy. We wrote to him in 2021 with our proposals on how the law should be changed. Por isso, You also explained that, eh? Yeah. Okay. And even with the current minister. So we really would ask for assistance in that regard. Because it will benefit the nation, it will benefit us as a company, it will benefit the entire industry if the rules are changed so that they are really firm and tight and don't allow, minimize the illegal trade in rubies. Yeah, that's what he underscored. We Yeah. just need to have that proposal so that we can also. I think we can share with them the same letter Yes. that that we already wrote to the minister. Yeah, we're gonna Okay. take it later. Okay. All right, then, I think you also explained point number 3 about the movement, so I will not touch on that again. Okay. All right, thank you. Vou fazer a apresentação, com a vossa permissão, daquilo que é o contributo da empresa Montepuez Ruby Mining para a área da responsabilidade corporativa e dizer que, primeiro, a empresa Montepuez Ruby Mining, sendo detida pela Gemfields, o grupo Gemfields tem uma política que em todas as suas empresas, não é? Deve-se alocar 1% de cada leilão para atividades de responsabilidade corporativa. E deste 1%, 75% vão para atividades comunitárias do setor de educação, agropecuária, saúde e também prestamos atividades de cariz humanitário. Enquanto que 25% vão exclusivamente para a área de conservação da biodiversidade. Quando falamos da área da agropecuária, só para citar um exemplo, é que estamos desde 2014 a apoiar associações de camponeses e também apoiar agricultores individuais. Para as associações de camponeses, apoiamos na formalização, estabelecimento das associações de camponeses e até a ligação com infraestruturas ou instituições comerciais, caso é da banca. Grande parte das associações nossas estão ligadas à banca comercial. E o apoio está, neste momento, a abranger comunidades produtoras de 8 aldeias principais em que a empresa Montepuez Ruby Mining está a operar. São aldeias circunvizinhas, nomeadamente Nanhupuá, Nanhupubé, Wicupur, que é a vila de reassentamento inaugurada recentemente. Temos também a aldeia de Namanhumbira, Nanune, Nsembia, Mpenho e Nseu. O apoio nosso, o apoio nosso consiste em sementes agrícolas, assistência técnica, acompanhamento das técnicas de produção, o conhecimento sobre a colheita e também a ligação com mercados, incluindo atividades ligadas a, por exemplo, o fomento das feiras agropecuárias a nível da nossa aldeia ou a nível do nosso posto administrativo. Por isso que aí tem o destaque das feiras agrícolas. Também, no ano passado, depois do ataque acontecido no mês de outubro, na aldeia de Nacoja, e que também parte da comunidade residente na aldeia de Empenho tenha sofrido deste ataque de 8 de outubro, a empresa decidiu fazer uma doação
de cerca de 9 toneladas de produtos agrícolas, sobretudo sementes de milho, amendoim, feijão, gergelim, para 272 agricultores de Nacocha. Nacocha é a aldeia onde está baseada a outra mineradora, Rock, e está no distrito de Anguá, enquanto que 144 famílias são da aldeia de Império. Para além da componente agrícola, temos também o apoio na componente pecuária, em que temos 4 aviários assistidos pela empresa, estão localizados nas aldeias de Nanhupo-A, Namanhumbira, Nanune e Insembia, totalizando 57 membros associados que são assistidos pela empresa. No ano passado, como nos outros anos, fazemos o fomento pecuário. Neste momento distribuímos cerca de 150 cabritos por cada família selecionada localmente, com o apoio das lideranças, e é numa base rotativa, ou seja, por cada família recebeu 2 fêmeas e um macho, que depois da procriação automaticamente vamos transferir para as outras famílias. Então isso obriga um acompanhamento no terreno de grande vulto. Sim, sim. Também no setor da educação, só para citar, em termos de realização de 2022 a 2023, já foram distribuídas 4.300 pastas escolares para escolas que estão situadas nas 8 aldeias que a empresa está a atuar. Incluímos também a aldeia de Nacocha, porque existe lá uma escola primária, em que distribuímos cerca de 300 mochilas, e abrangemos também o posto administrativo de Mirate, não é? Onde distribuímos 800 pastas ainda neste ano. Também, depois da construção de 3 escolas primárias, nomeadamente de Nanune, de Seue e de Impene, em 2016, que foram também inauguradas por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Filipe Nyusi, no ano passado aprovamos um orçamento para a reabilitação dessas mesmas escolas, dando, digamos assim, um brilho, dando mais ânimo aos alunos. Ainda no ano passado, em resposta ao pedido do Governo do Distrito, foram construídas 8 salas de aulas e uma sala de informática que foi inaugurada por Sua Excelência, o Sr. Governador da província de Cabo Delgado. E este investimento pela empresa foi também para fazer face ao crescente número de deslocados devido à insurgência, em que grande parte das pessoas deslocadas, jovens de ambos os sexos, ainda pretendiam continuar com as suas lições e tivemos que apoiar. Anualmente, a empresa celebra o 1 de junho, o Dia Mundial da Criança, com as crianças do posto administrativo de Namanhumbira. Só para citar um exemplo, no ano passado estivemos na aldeia de Impene, onde a excelentíssima senhora administradora fez-se presente. Este ano abrangemos 6 escolas diferentes e próximo ano acreditamos que vamos abranger diferentes escolas só para podermos trazer este ambiente de convívio. Temos um memorando de entendimento com o IFPLAC, em que este memorando de entendimento consistiu na construção de um centro de formação vocacional que está mesmo na aldeia de reassentamento em que nós vamos visitar, vamos poder pelo menos ver, e lá a meta é de serem formados 2.100 jovens com capacidades, digamos assim, de pintura, eletricidade, construção civil, serralharia, e pelo número, desde 2018, foram formados 524 alunos ou treinandos com cursos profissionalizantes. Deste número, 79 são mulheres, enquanto que homens, 445 é o número que representa. Ainda temos um desafio, quer em termos de empregabilidade, como o meu colega estava a explicar, quer em termos também do acesso ao ensino, tanto que o ensino profissionalizante. Ainda neste ano, foi introduzido o primeiro curso de operadores de máquinas pesadas, em que estão inscritos 60 treinandos, dos quais 20 são mulheres e 40 são homens. Aqui é um ponto importante que gostaríamos de partilhar, por causa do conteúdo local.
quando foram anunciados a introdução do curso do operador de máquinas pesadas, houve muita candidatura, houve muita concorrência. O IFPELAC recebeu cerca de 200 aplicações. Mas nós tivemos que trabalhar juntamente com o IFPELAC, de aldeia em aldeia, para certificar a proveniência dos concorrentes, certificar se de facto era o local de residência, a aldeia que se fazia a auscultação, e que só depois de, digamos assim, exarar todas as potencialidades locais é que foram admitidos outros candidatos. Só para citar exemplo, do distrito de Montepuez, ou da cidade de Montepuez, de Nampula, de Pemba, e tivemos também um caso de Sofala. Então, acreditamos que o número está lá representado. E temos informação que Sua Excelência, o Secretário de Estado, é que vai fazer o lançamento oficial deste primeiro curso de operador de máquinas pesadas, que iniciou a 10 de julho. Ainda gostaríamos de partilhar também a nossa ligação com a educação, na medida em que ontem a Montepuez Ruby Mining celebrou o memorando de entendimento com a Universidade Rovuma, cuja extensão está baseada no distrito de Montepuez, para proporcionar cerca de 30 bolsas por ano para, digamos assim, alunos ou estudantes que tenham dificuldades no pagamento das mensalidades ou que tenham dificuldades no acesso ao ensino superior. Na saúde, primeiro dizer que a Montepuez Ruby Mining tem 2 viaturas, chamamos de clínicas móveis, que prestam assistência a 10 aldeias. São aldeias, digamos assim, distantes das 2 unidades sanitárias que existem, uma na Vila 7 do posto administrativo de Namanhumbiri, e a outra, recentemente inaugurada, está na aldeia de Namaraca. Com isso, nós já realizamos para este ano cerca de 8.517 consultas, o que totaliza, desde 2017 para 2023, 213 mil consultas e 534. E esses são dados oficiais, visto que todos os manuais de registros provêm do governo, através do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, com a qual a empresa tem um memorando de entendimento para a execução dessas atividades. E como contributo da parte do governo, do distrito, são alocados técnicos de saúde, fármacos, e as atividades vão sendo realizadas na base semanal. Slide a seguir. Temos também uma componente que é essa ligação com as comunidades, não é? Ligação direta. Se forem anotar, neste momento estamos aqui na nossa mina, no escritório que está dentro da mina, o que dificulta a comunicação e a interação com as comunidades, parceiros e mais. Então foi edificado um escritório na Vila Sede do posto administrativo de Namanhumbiri, que facilita a participação nas reuniões do governo, nas reuniões com as lideranças comunitárias, sobretudo os líderes, chefes das aldeias, rainhas e também grupos locais. A título de exemplo, no ano passado, a Montepuez Ruby Mining apoiou o estabelecimento do primeiro Comitê Consultivo de Mulheres, que é um grupo composto por 24 senhoras e vão interagindo também com a nossa equipa de senhoras para discutirem assuntos relacionados com a mulher e crianças, sobretudo na qualidade de guardiã dos menores. Também nós investimos bastante na sensibilização contra o garimpo ilegal, com foco para todos, não é? A preocupação maior é exatamente das crianças, e isso fazemos através de distribuição de panfletos. Temos um sistema interno criado onde fazemos a partilha das mensagens por cerca de 200 contactos, incluindo eu, recebo também, o chefe do posto recebe também, e demais atores. Ainda sobre as mensagens de sensibilização, fizemos o uso de uma rádio comunitária de Jirimba, ou seja, a rádio comunitária de Jirimba está baseada na cidade de Montepuez, foi a primeira, e a segunda rádio comunitária inaugurada no ano passado, com financiamento da Montepuez Ruby Mining, e as mensagens circulam na língua Emáqua, português e Simaconda. Ainda no nosso
apoio à comunidade, participamos na celebração do 28º aniversário da PRM, a 17 de maio, para este ano, considerando que nós recebemos a proteção da polícia, as nossas infraestruturas, mesmo a comunidade, mas também convivemos com a polícia, porque fazemos parte da comunidade, julgamos por bem. Apoiamos a celebração de 1 de julho, Dia Mundial da Criança, e 5 de julho, que é o Dia do Ambiente, que são causas que a empresa se identifica. Apoiamos campanhas de sensibilização rodoviárias. O nosso foco é muito mais nas escolas, sobretudo localizados ao longo da Estrada Nacional número 14 e no interior da nossa concessão. E também fazemos a promoção da cultura e do desporto. Só para citar exemplos, quando falamos de cultura, temos cerca de 15 grupos culturais que nós apoiamos, com camisetas e capulanas. Em termos de desporto, no ano passado apoiamos a participação ou a realização da Copa Naranumbira, composta por 36 equipas locais, com 4 equipas vencedoras e também estamos a apoiar o Bahia de Pemba Futebol Clube neste ano e está dentro do memorando de entendimento que foi celebrado já faz tempo. A MRM ainda apoiou a construção, apetrechamento da primeira rádio comunitária a nível do posto administrativo na Mandir, e esta rádio está a ser cogerida pela Associação Moçambicana de Educação Comunitária, e também no âmbito da inauguração da rádio comunitária foram distribuídas 80 rádios comunitárias, não é, à energia solar. Este ano, depois de severos pedidos da comunidade e do governo do distrito, fizemos o lançamento da construção da estrada, da asfaltagem da estrada que sai da N14 até, pelo menos, ao acampamento, visto que é uma zona residencial e já se clamava por causa da poeira, atritos e tudo mais, por causa da circulação das viaturas. E esperamos que até dezembro deste ano sejam concluídas as obras. Na área da biodiversidade, estamos a apoiar o Parque Nacional das Quimbas por 3 anos, em que o desembolso é anual de $50 mil, mas para o próximo ano esperamos aumentar o nosso orçamento, que carece da aprovação do Conselho de Direção da empresa. E também implementamos atividades muito simplificadas, como é, por exemplo, de fabrico de depósitos de lixo. E este cometimento, nós temos o apoio da Secretaria do Posto, em que disponibiliza um trator, a empresa financia em termos de material de proteção individual, também em termos de combustível. A seguir, temos, para além dos projetos comunitários, nós temos também um mecanismo de gestão de reclamações. Este mecanismo já está há 2 anos a funcionar, que é para atender situações de abusos ou violação dos direitos humanos a nível da comunidade, quer residente ou viente. E neste ano este mecanismo está sendo revisto. A partir do próximo ano teremos uma nova, aliás, a partir deste ano temos uma nova versão, que é para não levarmos muito tempo para a resolução de casos, mas sim trazer, por exemplo, um período mais reduzido de resolução de conflitos ou de resolução de casos de violação dos direitos humanos. A seguir, ainda no ano passado foi inaugurada a aldeia de reassentamento do Ipupura. Este nome foi sugerido pela própria comunidade residente e reassentada. E a inauguração do ano passado sucede o reassentamento que aconteceu em 2020 e, neste momento, temos a dizer que este foi um investimento de mais de $10 milhões e também foram reassentadas 105 famílias. Essas 105 famílias fazem parte da aldeia de Entouro, que é uma das 3 aldeias que estavam dentro da nossa concessão. Então, foram reassentadas. As outras 2 são aldeias de Inseua e Impene, que, digamos assim, a negociação não chegou ao ponto de haver este entendimento no reassentamento. Ainda temos como desafio
a regularização dos boates somente para as machadas, que são as parcelas de produção, mas para as residências, todos os reassentados já receberam os seus boates logo após a inauguração da Vila de Reassentamento no ano passado. E também, neste ano, ainda no próximo mês, iniciaremos com a segunda componente, muito importante quando se trata do plano de ação de reassentamento, que é a componente econômica, com a implementação efetiva do programa de restauração de meios de vida. E é tudo por enquanto que gostaríamos de partilhar. Muito obrigado.